edição do programa Saúde na Roda, a gente decidiu trazer a saúde suplementar no Brasil. Quais são os impactos políticos, econômicos? Qual é a grande questão e a problemática para o consumidor, que muitas vezes acaba saindo do sistema único de saúde, com uma esperança de receber um atendimento específico e tudo mais na saúde suplementar, e muitas vezes não consegue, né? Ou dá conta de pagar, né? Um plano de saúde no Brasil, que não é um dos mais baratos do mundo, ou muitas vezes ali, de alguma maneira, não consegue ter o seu tratamento atendido na plenitude, aí acaba entrando com a judicialização. Então, eu não sei se eu vou dar conta de fazer um programa aí de 20, 30 minutos para dar conta aí dessa complexidade dos temas que envolvem a saúde suplementar no Brasil. E aí, para me ajudar nessa tarefa, convidei 3 feras nesse assunto, né, pessoas que nas suas áreas sabem tudo sobre saúde suplementar e os impactos dela no Brasil, né? Vou conversar com a Ana Navarrete, que é advogada, conselheira nacional de saúde, representando o IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, o Francisco Funci, economista e consultor técnico do CNS, Conselho Nacional de Saúde, e o Marcelo Fragano Bardi, não sei se eu falei certo o seu sobrenome, né? Ele é cientista político, autor da tese de doutorado em ciência política pela USP, que resultou no livro Saúde em Jogo, Atores e Disputas de Poder na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença e pelo tempo de vocês. Eu já vou começar direto com a pergunta para o Marcelo, que se debruçou, ficou um tempo ali dedicado ao doutorado, que deu origem a esse livro que fala sobre essa questão interna, especificamente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para você que não conhece muito, mas já ouviu falar ANS, né, Marcelo? Vamos falar um pouquinho sobre o que você descobriu desses trâmites todos dentro da ANS e para a gente começar esse bate-papo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela rege tudo o que acontece com os planos de saúde aqui no Brasil. Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro, Camila, vamos lá. Obrigado pelo convite, boa tarde a todas e todos. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como você bem colocou, é responsável por regular os planos de saúde no Brasil, né? Enfim, tem várias funções, desde definir tetos de reajuste ou a cobertura dos planos de maneira geral, mas tem algumas outras coisas também que ficaram de fora da responsabilidade da ANS. Inclusive tem debates aí no âmbito jurídico sobre se a ANS poderia ou não, por exemplo, estabelecer o teto de reajuste para planos coletivos, né, hoje que é a maior parte dos planos no mercado atualmente, enfim, algumas outras questões mais estruturais, até mesmo de como se deve dar a relação entre o SUS e a saúde suplementar, que a meu ver é um gargalo grande aí, que eu acho que isso poderia ser feito pelo Congresso, estaria fora assim, da atribuição da ANS. Então eu acho que assim, ela tem enormes atribuições, poderia fazer um trabalho de regulação muito melhor no Brasil do que é feito hoje, e acho que as pessoas sabem disso, sentem isso, porque acho que é um dos setores aí, a Ana Deck vai poder contar melhor, mas acho que um dos setores em que se tem mais reclamação, né, o setor de plano de saúde, mas teria muita coisa a fazer assim. E o que eu identifiquei, talvez assim, para começar o debate aqui de elemento central nessa pesquisa, né, eu estudei o jogo político em torno da ANS desde o início, desde a sua fundação em 2000, até 2017 aproximadamente, né? Eu basicamente fiquei tentando observar quais são as relações de poder e de interesse que existem nos bastidores, né? Então eu montei ali redes de influência, de conexões entre diretores da agência, entre políticos e empresários. E o que eu pude identificar assim, é que é um setor em que o lobby é muito forte e crescente, né? Então o setor privado, se você olhar ao longo do tempo, você vai vendo que tem cada vez mais presença dentro da agência, então mais representantes do setor privado ocupam cargos de diretoria dentro da agência. Eu montei também as redes de conexões entre os diretores e representantes do setor privado, e dá para ver ao longo do tempo também que aumenta o número de conexões entre empresários de plano de saúde, de operadoras de plano de saúde e diretores da agência, e também com funcionários da agência, e até mesmo um fenômeno da porta giratória, né, que são, ou seja, pessoas que trabalham na ANS e depois vão para o mercado, ou que estão no mercado e vão para a agência, que pode colocar em risco aí uma regulação republicana. Isso também aumenta ao longo do tempo. Então, assim, para concluir,
ele diria que assim, tem uma crescente influência e uma busca de influência do setor privado dentro da agência, que já tem dificuldades grandes de regulação, mas apesar disso, queria pontuar também que assim, a agência vive num equilíbrio delicado ali, né? Porque ela, ao mesmo tempo que tenta defender os consumidores, que é a missão dela, ela também tenta garantir que o mercado funcione de alguma forma. Então ela vive sempre um equilíbrio delicado ali e vem sofrendo muito pressão ali para liberalizar e ter uma proteção cada vez menor dos consumidores. Até onde eu identifiquei na pesquisa, ela vinha razoavelmente conseguindo segurar essa pressão, apesar desse aumento do lobby do setor privado, né? Agora, no Congresso, as últimas iniciativas que eu vi no Congresso têm sido muito no sentido de passar por cima da ANS e tentar flexibilizar cada vez mais, né? Vamos ver o que dá isso aí nos próximos episódios dessa história. Quando a gente fala flexibilização, dá até um arrepio, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, o consumidor muitas vezes não tem esse conhecimento, por vezes falta de noção por onde checar as informações. Acho que é importante também falar dessa questão do rol da ANS, né, que sofre mudanças ao longo dos anos. Nossa, Marcelo, de 2000 a 2017 é um tempo importante, né, de estudo, são 17 anos aí de mudanças na ANS, mas falando sobre o rol da ANS, né, Ana, e do ponto de vista, né, do consumidor, como você acompanha essas mudanças no rol da ANS, que são ali, vamos falar assim, de uma maneira mais, assim, didática, né, seria a lista de procedimentos e tratamentos que são ali atendidos pelo sistema de saúde suplementar. Então, queria, com a sua experiência, falar um pouquinho sobre o rol da ANS e tudo mais. E obrigada pela sua presença também, tá bom? Eu que agradeço, Camila. Bom, queria primeiro dizer que para mim é um privilégio estar aqui conversando com o Marcelo, uma super referência, sabe tudo de regulatório, sabe mais sobre a ANS do que eu. FUNCIA é um grande companheiro do Conselho Nacional de Saúde. Acho que a escolha dos participantes foi, assim, muito acertada, Camila, parabéns. Para esse debate, acho que vou pegar um pouco o gancho do Marcelo, de dizer que a ANS, ela vive num equilíbrio muito difícil mesmo, né? É um equilíbrio difícil você conciliar interesses que estão muito longe da convergência, né? Então, para além do interesse das operadoras consumidores, a gente tem também os interesses de prestadores, clínicas, laboratórios, de todo o empresariado da saúde ali, que é bem heterogêneo. E se você quiser, ainda coloca a indústria farmacêutica também na equação, e a gente tem um grande cenário complexo para lidar, né? E aí, quando a gente vai falar de assistência no âmbito do SUS, a gente tem algumas descomunicações ou miscomunicações, né? Quando a gente vai falar cobertura no âmbito do SUS, é o range, o alcance de um determinado serviço de saúde dentro de um determinado território. Na saúde suplementar, no mercado de plano de saúde, cobertura é o conjunto de atendimentos ou procedimentos que uma empresa, plano de saúde, enfim, é obrigada a oferecer. E a gente já viveu um cenário em que a definição do que seria essa cobertura, esse conjunto de procedimentos, era estabelecida livremente pelo mercado e era um grande, um cenário selvagem e de níveis de desassistência grandes, assim. Em 98 surge o marco legal desse mercado, e ele estabelece condições interessantes, né, vai dizer, olha, não, a gente tem que cobrir esse mercado, se quiser funcionar, a empresa que quiser trabalhar com saúde suplementar no país, tem que cobrir todas as doenças previstas na classificação internacional de doenças, o que é um grande avanço. Também estabelece pontos importantes essa lei, que é a 9656 de 98, que é a relação com o SUS, ela não pode ser predatória, né? Claro que uma coisa é o que a lei determina e outra coisa é o que a gente conquistou ou não conquistou nos últimos 30 anos de SUS, né? Mas a lei tenta minimamente estabelecer um jogo, uma regra, que evita que as operadoras de plano de saúde empurrem para o SUS tratamentos custosos e caros, através de uma regra que é a regra do ressarcimento, né? Então, o consumidor de plano de saúde que é atendido no SUS, a operadora tem que ressarcir o Sistema Único de Saúde. Essa é uma tentativa de equilibrar, né, as dinâmicas desse sistema misto que a gente tem no Brasil, que
que compõem, né, saúde pública e mercado de plano de saúde, saúde privada, acho que você pode falar isso muito bem. E quando a lei vai determinar essa obrigatoriedade de cobrir todas as doenças previstas, ela vai dizer, olha, mas a agência reguladora, ela vai estabelecer uma lista mínima de quais são os procedimentos para atender essas doenças. Então, todas as doenças têm que ser cobertas, mas uma lista mínima desses procedimentos vai ser estabelecida pela reguladora. E a reguladora, ela realmente passou a editar uma lista, que é o rol, essa lista mínima de procedimentos que deve ser oferecido por todos os planos de saúde. E essa lista, ela passou por um processo muito intenso nos últimos 2 anos de modificação nas suas regras de atualização, porque é isso, a tecnologia, ela evolui muito rapidamente, né, e a ANS, por muito tempo, não acompanhou muito rapidamente a evolução da tecnologia. Então, o rol, essa lista, ela era atualizada a cada 4 anos, às vezes não tinha nem periodicidade definida, né. A partir dos anos 2008, 2006 para cá, ela passou a ter uma periodicidade bianual. Então, a lista passou a ser atualizada a cada 2 anos, o que ainda assim é um tempo muito grande, porque às vezes a lista estava editada, a tecnologia que estava ali já estava defasada, né? E isso gerou, claro, uma tensão, e gera uma tensão muito grande em termos de acompanhamento da evolução das tecnologias e a avaliação de tecnologia no mercado, né? E não é a mesma coisa que a avaliação de tecnologia no SUS, o debate é um pouco diferente, existe muito essa confusão, mas não é a mesma coisa, né? Junto a isso, a gente tem um cenário, que é um cenário de algumas práticas consolidadas no mercado, que são práticas de interpretar essa lista do jeito mais restrito possível, né? Então, por exemplo, a gente tem uma previsão legal, tem que cobrir todas as doenças, mas procedimentos estéticos não são de cobertura obrigatória. Ok, está previsto na lei, é isso mesmo. Mas se você consultar o Poder Judiciário hoje, você vai ver casos de negativa de cobertura sob o argumento de que é procedimento estético para, por exemplo, cirurgia de reconstrução mamária em casos de câncer de mama. Então, a gente tem um cenário de práticas abusivas nesse mercado e que usa instrumentos regulatórios como o rol para negar cobertura, né? E acho que é importante ter isso em mente, assim, e como que a gente está nesse debate, nesse momento, né? O rol sempre foi considerado uma referência mínima de cobertura, ele é piso, né? Isso é o que diz a própria lei de criação da ANS, ele é piso de cobertura, é no mínimo, é referência mínima. E apesar disso, a gente tem empresas que reiteradamente interpretam o rol como teto, como se fosse taxativo. Mas, no judiciário, né, esse entendimento sempre foi pacífico, de que, olha, essa lista é mínima, o rol é exemplificativo, né? E eu digo era porque essa era uma construção jurisprudencial muito sólida e muito consolidada até 2019, quando, por meio de um recurso repetitivo, o STJ, uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça, reverte esse entendimento e passa a considerar o rol taxativo, o rol como teto. É uma das turmas, é a 4ª turma que está passando a considerar isso desde 2019, um pouco sobre a liderança do ministro Salomão, né? E de outro lado, a 3ª turma passa a manter o entendimento clássico tradicional, de que é referência mínima, né? É exemplificativo. E agora a gente está num impasse, né? Vai entrar em pauta exatamente um julgamento. Entrou em pauta em novembro, saiu, entrou de novo em fevereiro desse ano, saiu de pauta novamente, e agora a gente já sabe como é pedido de vista coletiva, quando entrar em pauta de novo é votação definitiva, que vai decidir se o caráter do rol é exemplificativo ou taxativo. E acho que é importante deixar claro para o consumidor que essa é uma discussão muito dramática mesmo, porque se você tem a fixação de uma lista, que é uma lista estanque, mesmo que ela tenha sofrido processos, mesmo que a sua atualização tenha melhorado muito ao longo do tempo, agora ela levava 2 anos para ser atualizada, hoje leva 6 meses, né? Mesmo assim, se você não tem uma regra que permita questionar ou avaliar coberturas para além dessa lista, a gente corre o risco, em algumas situações, de ter desassistência mesmo, né? Porque nem todas as linhas terapêuticas previstas no rol dão conta de todas as situações de saúde que a realidade do usuário compreende. Então, desculpa a fala longa, mas achei que era importante dar um pouco esse contexto de que momento a gente está. É isso. Sim, até vou pegar, perfeita, Ana, depois eu quero tirar umas dúvidas também ainda sobre o rol do ponto de vista do consumidor, mas trazendo um fluxo aqui, teve uma hora que você falou sobre a importância de ter uma agência reguladora para que os planos de saúde não saiam por aí
falando, então isso é com o SUS e isso é com o SUS, né? E aí, juntando isso ao cenário econômico, Fonse, já te agradecendo pela sua participação, pelo seu tempo também, eu fico imaginando agora que a gente teve 2 anos de pandemia, o cenário econômico no Brasil é um dos mais sombrios, né, da atualidade. Muitas pessoas não estão tendo mais, né, condição de pagar um plano de saúde, ou estão perdendo seus empregos, estão saindo dessa carteira de pessoas que têm planos de saúde pelas empresas. Qual que é a previsão que a gente pode fazer do ponto de vista econômico com essa situação, né, colocando os planos de saúde e o SUS nessa análise toda? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, Camila, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Na Carolina, que temos contato no Conselho, né, para fazer um trabalho no DEC, né, uma referência aí, especialmente nesse tema tão sensível, né, que é a questão dos planos de saúde, né. E Marcelo, prazer também estar junto com você aqui. Eu acho que eu gostaria de complementar, digamos assim, as duas falas, né, e um pouco na linha da tua própria pergunta, né. Tem uma questão que, digamos assim, né, dizem que o cachimbo entorta a boca, não é isso? Tem um ditado. Então, a gente, enquanto economista, a gente acaba começando a fazer análise, pegando um pouco de valores, cifras, etc., né? Mas acho que tem um dado muito ilustrativo para mostrar um pouco qual é a lógica que a gente tem, né, com relação a essa questão dos planos de saúde, né? Pegando os dados apontam a estimativa que a gente tem, o setor público, gasto público de saúde, somando União, Estados e municípios, ele está perto de 300 bilhões por ano. Tá? Isso corresponde a mais ou menos R$ 4 per capita por dia de aplicação, digamos, né, do financiamento público da saúde no Brasil. Isso representa aproximadamente, vou arredondar também, 4% do PIB, né, a soma desses gastos da União, dos Estados e municípios. Então, se você compara com outros países, especialmente, vou pegar o Reino Unido, porque tem um sistema similar, né, ao do Brasil, o NHS inglês é quase que uma fonte de inspiração, não é absurdo, né, mas tradição histórico do NHS inglês. A gente tem que a saúde pública no Reino Unido corresponde a 7,8%, tá? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ou seja, quase o dobro que é o nosso aqui. Tá? Quando a gente compara os dados do gasto de saúde geral, né, somando público e privado, a gente tem que o Brasil está situado no parâmetro dos países internacionalmente. O Estado gasta aí, todo gasto em saúde, mais ou menos, no total 9,6%, 9,5%, 9,6% do PIB. Portanto, quando eu olho que o público corresponde a 4%, já evidencia claramente aqui que o privado é que tem a maior participação no gasto total em saúde no Brasil. Certo? Ou seja, a proporção é mais ou menos 45% público, 55% privado, ou quase 45%, um pouquinho menos, 45%, um pouquinho mais, 55% privado. Bom, e aí, quando você vai olhar como é organizado essa questão, você vai ver, dentro do privado, você tem aqueles que pagam diretamente, né, consultas privadas, hospitais privados, etc. E você tem aqueles, uma grande parte aí que usa se vale dos planos de saúde. Você tem 48 milhões de pessoas aí que estão cobertas pelo plano de saúde, né? Então, nós temos aproximadamente aí um quarto da população, um pouquinho, ou 20% da população coberta por planos de saúde, né? Um pouquinho mais de 20%, entre 20% e 25%, tá certo? E os demais, do ponto de vista da assistência à saúde, cobertos pelo SUS, único que a gente chama de SUS dependentes, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas tem se utilizado. Só que a gente não pode esquecer, né,
E a grande maioria das pessoas que têm plano de saúde só tem plano de saúde para assistência médica, né? Assistência odontológica não é todo mundo que tem, sabe? A gente não pode esquecer que o SUS, ele faz, além de assistência médica, além de assistência odontológica, ele faz vigilância epidemiológica, ele faz vigilância sanitária, tá certo? Ele tem o complexo industrial econômico, médico-econômico da saúde, tá certo? Ou seja, ele produz vacinas, ele produz medicamentos, ele tem pesquisas, né, na Fiocruz. Bom, estou trazendo tudo isso para dizer o seguinte: o SUS, ele, em maior ou menor grau, mas ele atende 220 milhões de pessoas no Brasil. Todo mundo usa o SUS. Todo mundo. Mesmo quem tem um plano de saúde, ou mesmo aquele que paga do próprio bolso, que a gente chama aí um serviço médico. Por quê? Aquele que diz que não usa o SUS, né? Mas ele vai num restaurante e paga, sei lá, um restaurante top, tá certo? E se ele paga 10 mil reais lá por um prato, né, uma refeição que ele vai à la carte consumir, tá certo? Quem faz a fiscalização sanitária naquele restaurante para ele garantir que ele, por exemplo, não vai comer uma comida estragada é o SUS. Certo? A vigilância sanitária. A questão da... Não, eu pago a minha vacina. Certo? Tudo bem, você pode pagar a sua vacina. Certo? Mas se não tiver um serviço de saúde pública, de saúde coletiva, que garanta que quase toda a população está equipada, não adianta você individualmente ter uma solução para o seu problema, porque você não vai escapar de ter problema se você não tiver uma saúde coletiva funcionando. Então, essa questão é para a gente. Eu estou mostrando um pouco os números e agora eu vou dar um número que falei tudo isso agora para dizer um número. Os planos de saúde, o faturamento dos planos de saúde está aí na faixa entre 200 e 250 bilhões ano. Ou seja, o SUS, tá certo? O SUS, União, Estados e Municípios, para 200 milhões de pessoas, que faz muito além da assistência à saúde, ele gasta a mesma coisa quase, tá certo? Só um pouquinho a mais do que os planos de saúde para atender 48 milhões de pessoas. Ou seja, é um mercado rentável, então, você diria. Tanto é verdade que as notícias todas, né, se a gente analisar agora, aliás, né, eu ia falar até na pandemia, não. Principalmente na pandemia, os lucros das operadoras subiram. Certo? De todas as operadoras de plano de saúde, tá? A Ana sabe até melhor do que eu esses números. Então, veja, então há uma e mais, né? E a gente sabe que tem procedimentos complexos, como, por exemplo, transplantes, que a esmagadora maioria, né, vai para o SUS. Vai para o SUS, tá certo? Quando tem um acidente numa estrada e o município fica mais ou menos, né, nas imediações da rodovia, para onde que levam os acidentados? Mesmo que esse acidentado tenha plano de saúde, o protocolo vai lá o SAMU, leva para o SUS. Vai lá o Corpo de Bombeiros, vai fazer o resgate e leva para o SUS. Depois é que transfere. Então, é uma coisa que, e por último, né, e os planos de saúde surgiram, cresceram e continuam crescendo também, em parte, graças a um benefício fiscal que garante que você abata 100% do seu gasto, não só dos planos, também da saúde privada, mas você abata 100% posso deduzir, né, da base de cálculo lá do imposto de renda, o que você gasta com o plano de saúde. Tá certo? Então, veja, é um setor que cresceu, digamos, com o apoio do Estado. Nós estamos falando aqui os dados, né, quando a gente pega, por exemplo, os anexos lá da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que tem as renúncias de receita, a gente vai ter aí 35 bi de renúncia de receita na área da saúde, 20 bi de plano de saúde.
seja pessoa jurídica ou pessoa física, certo? Então, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o que é isso? O que é uma renúncia de receita? Uma renúncia de receita é a mesma coisa, seria a mesma coisa que o plano de saúde pagasse o imposto e a gente devolvesse, o plano de saúde não, desculpa, o usuário do plano de saúde pagasse o imposto e eu devolvesse esse dinheiro para o usuário. Ou seja, então é uma despesa. Renúncia de receita é uma forma de despesa, tá certo? E as renúncias de receitas sobre a égide da EC 95, não só essas, mas sobre todas as renúncias de receita, o que é a EC 95? É a emenda constitucional que estabeleceu o teto de despesas, tá certo? Ou seja, tem um limite máximo de despesas primárias que o governo pode gastar, que corresponde ao gasto de 2016, tá certo? Somente corrigido pela inflação. Então, o que acontece? Mas a renúncia de receita não tem limite. Então, a renúncia de receita, a partir de 2016, ela cresce substancialmente, porque foi a forma que se encontrou do Estado continuar fazendo determinadas transferências de recursos públicos para atender parte aí dos interesses privados. Por falar em interesses, Marcelo, depois dessa aula que o FUNCE deu para a gente, né, foi bom porque você foi trazendo dados econômicos e dando exemplos, principalmente para aqueles que falam, não usa o SUS, e na verdade usa sim, todo mundo usa o SUS, né, mas pegando essa fala do FUNCE, Marcelo, essa dinâmica de relação de interesses políticos e econômicos, ela nasceu da ANS ou não? E o que você diria sobre a fala do FUNCE nesse sentido de, bom, a lição que fica aqui para a gente é que tudo trata-se de interesses econômicos, pelo menos é a impressão que a gente tem aqui. Queria o seu olhar também, para complementar a fala do FUNCE, vamos lá. Perfeito. Que eu queria mesmo fazer um comentário sobre a fala dele, então obrigado pela oportunidade aí, Camilo. Bom, primeiro assim, não nasce com a ANS, assim, se você olhar a história toda, assim, já tem as primeiras experiências de plano de saúde na década de 50, então assim, é uma coisa bastante antiga, anterior ao SUS, inclusive, e você vai tendo vários tipos de incentivos aos planos de saúde, depois aos hospitais privados, você tem uma série de incentivos estatais, como o FUNCE colocou. Ele mencionou os mais recentes agora, como o abatimento de imposto de renda, etc., mas historicamente tem toda uma construção, um apoio do Estado brasileiro ao desenvolvimento desse setor, né? E depois, mais recentemente, com o setor já bastante consolidado, aí depois vem se intensificando com vários tipos de benefícios recentes, seja benefícios fiscais mesmo, como o FUNCE está falando, ou outras alterações legais, como uma que ocorreu em 2015, por exemplo, que permitiu a compra de planos por fundos estrangeiros. Tá? Então também tem legislações mais recentes que acabam fortalecendo aí uma financiarização do setor. Então, enfim, é um apoio consolidado historicamente e até intensificado mais recentemente. E aí eu queria, então assim, só para responder a sua pergunta mais diretamente, é isso, é um apoio que vem de longo tempo, assim, não nasce com a ANS, não. E esses interesses todos que estão em jogo. E fora outras coisas que vão aparecendo, pipocando, né? A gente fala, por exemplo, ali de emendas jabuti ou contrabando, que aparecem em debates legislativos, você nem sabe de onde, para ajudar o setor às vezes, né? Como também nessa época, em 2015 mesmo, teve uma emenda lá proposta pelo ex-deputado Eduardo Cunha para fazer um perdão da dívida dos planos de saúde, se não for a memória, em 2 bilhões de reais, que foi aprovado pelo Congresso, depois vetado pela presidente. Então, ainda tem essas coisas que aparecem aí, surpreendendo a todos nós. Mas, para além disso, eu queria só fazer uma última reflexão, pegando aí na esteira do que o FUNCE trouxe, que é o seguinte. E acho que a pandemia deixou muito claro, né, a importância do SUS e como todos nós usamos e a importância dele para a sociedade brasileira. Se a gente conseguiu combater minimamente bem o vírus, né, o coronavírus, a pandemia, que enfim, não fomos muito bem sucedidos, infelizmente, mas enfim, a gente só conseguiu sobreviver, eu diria, graças ao SUS, né? E aí, sobre isso, acho que é importante falar duas coisas. Uma, a gente pode olhar para os planos de saúde e falar da regulação deles hoje, o papel da ANS, do que o Congresso poderia fazer a mais para melhorar a regulação também. Isso é uma coisa, acho que tem muita coisa, e aí entra discussões como a do rol de procedimentos que a Ana
trouxe aqui, explicou muito bem. Tem a questão, por exemplo, dos tetos de reajuste, por exemplo, nos planos coletivos. Então, tem vários debates sobre como aperfeiçoar a regulação dos planos hoje. Isso é uma coisa. E aí eu acho que assim, tem um debate de como o Estado pode e deve fazer isso, e também há de se apontar, que é uma coisa que aparece menos no debate, o papel do próprio setor privado. Ao Estado cabe regular, mas ao setor privado também cabe melhorar, enquanto atividade econômica, as suas práticas. E assim, não sou nem eu que digo, os próprios empresários que eu entrevistei para pesquisa falam quanto que é ineficiente o setor mesmo, ou seja, uma crítica, a autocrítica deles, tem um desperdício gigantesco, o modelo de negócios deles, que, por procedimento também, eles não olham, não tem uma visão mais preventiva de saúde, ou de promoção da saúde. Então, assim, tem uma série de falhas que o próprio setor privado poderia corrigir e tentar ter propostas para melhorar, para além da regulação estatal, como eu estava falando, né? Então, acho que é importante também pensar em como chamar o setor privado a trazer melhorias para o setor. Isso é uma coisa, né, de como melhorar a regulação, como melhorar o setor de plano de saúde como um todo no Brasil. E a outra discussão, para finalizar, retornando a essa questão do SUS, né? O SUS, enfim, como a pandemia mostrou, ele é absolutamente fundamental para todos nós. E não tem cabimento ele ser tão subfinanciado historicamente, agora com a emenda Constitucional 95, que o Funça mencionou, especialmente frente ao tamanho do setor, o que o SUS traz para a sociedade, né, e frente ao setor privado, que atende 1/4 da população, isso quando não empurram para o SUS vários atendimentos, não tem cabimento ter um financiamento tão grande desse setor, né? Então acho que tem uma discussão que é mais ampla do que melhorar ou não a saúde suplementar, que é qual é o lugar do SUS e da saúde suplementar no país, sabe? Esse é um debate importante que deveria aparecer nas eleições, que o SUS deveria ser a prioridade número 1, deveria ser mais bem financiado, e não se financiar ou se subsidiar o setor de plano de saúde em detrimento do SUS. Então discutir o lugar e o papel e o financiamento que o SUS, que atende a todos, deve ter frente à saúde suplementar. Esse eu acho que é um debate central também, para o qual eu queria chamar a atenção e que deveria estar no foco dos debates desse ano. E a gente fica ansioso, né, porque em tempos de eleição, a gente não quer saber de fake news, a gente não quer saber de polêmica, a gente quer saber o que de fato, Marcelo, afeta a nossa vida. E a saúde é tudo. Então, se a gente tem saúde, a gente consegue trabalhar, a gente consegue viver melhor com os nossos familiares, enfim, tem uma vida, gente, né? Então, saúde sempre em primeiro lugar. Eu queria fazer uma perguntinha para a Ana também, ainda sobre os planos de saúde, a questão dos medicamentos. Tem muitos que não são custeados, né, pelos planos de saúde, e muitas vezes o consumidor fica refém disso. Às vezes acaba judicializando ou tem acesso a essas medicações pelo SUS. Qual que é a sua observação sobre essa questão dos medicamentos que não são muitas vezes custeados, né, pelos planos de saúde, e o consumidor fica ali na mão, achando que ele poderia ser assistido, mas no fim das contas não consegue? Um prazer, Camila. Bom, vamos lá. Quando a 9656 estabeleceu o marco legal dos planos de saúde e o que seria definido enquanto cobertura, abrangência, amplitude, algumas coisas ficaram explicitamente de fora, né? Então, o próprio artigo 10, que vai falar assim, olha, todas as doenças previstas na CID da OMS têm que ser cobertas, vai falar assim, algumas coisas se excetuam, né? Então, casos de cataclismo se excetuam, tratamentos para infertilidade se excetuam, como eu disse antes no exemplo da reconstrução mamária, terapias para fins estéticos, e tem uma previsão que diz que medicamentos de uso domiciliar estão excluídos de cobertura dos planos de saúde. Isso tem um contexto, né? Essa é uma lei dos anos 90, do final dos anos 90. E nessa época, as grandes terapias, as terapias curativas, elas não eram tão acessíveis por meio de um comprimido. Elas eram acessíveis por meio de internação, medicamentos injetáveis, a gente estava falando de um outro portfólio. Nossa, de 30 anos atrás, né, Ana? A gente está falando de 30 anos essa realidade, sim. Exatamente. Então, existe um pouco essa visualização de que é preciso mudar essa visão. E claro que nas discussões sobre incorporação de tecnologia, a ANS leva isso em consideração. Claro, você tem incorporação de terapias que são tratamentos orais, né? Mas mesmo que você tenha previsões sobre isso no rol, na lista,
essa discussão é tão grande e a prática do mercado é tão de desrespeito a esse tipo de determinação, que dá para você acompanhar o nível de descumprimento ou de interpretação restrita pelo próprio debate que faz as alterações na lei de plano de saúde. Então, um caso muito clássico são as terapias para câncer, né? Houve a necessidade de 2 emendas na lei para incluir tratamentos orais para câncer na lei, expressamente, porque eles eram reiteradamente recusados, né? E claro que, assim, dentro do universo dos mercados de saúde, existem atores que têm interesses conflitantes, e a indústria farmacêutica é um ator que tensiona e que também faz lobby, né, para que esse texto seja alterado. O que não acontece necessariamente para outras terapias, mas enfim. Um outro exemplo clássico são de bolsas de colonostomia, que constam, há uma emenda na lei para incluir expressamente a cobertura das bolsas de colonostomia para o procedimento. Então, assim, só o acompanhamento da rotina de mudança na lei de plano de saúde dá uma ideia para a gente de como o cenário da prática comercial é de negativa, né? É de interpretação restrita, é de negativa de cobertura. E aí, acho que querendo conversar um pouco com o que o Marcelo trouxe, assim, a gente tem um mercado que surge antes do SUS, né, que tem práticas já consolidadas, que não são baseadas na universalidade, na integralidade, pelo contrário, estão muito longe disso, a proposta nem é essa, né? São práticas que são dificilmente demovidas por alteração regulatória, então às vezes tem regulação da ANS que não pega no mercado, isso acontece também, né? E a pandemia mostrou também que eles não são a resposta, né? A linha de frente do combate à Covid-19 não foi o mercado privado. E o mercado privado, de serviços privados de saúde, esteve muito longe de uma postura colaborativa, como a gente viu para outros setores, né? Então, não cedeu leito, pelo contrário, brigou contra a fila única, cooperou zero com o SUS. Advogou intensamente para não cobrir teste diagnóstico para Covid. Então, a gente tem inclusão do RT-PCR para diagnóstico da Covid no rol? Tem inclusão extraordinária, sim, mas ela foi muito batalhada para ser em diretrizes de utilização super restritas. Tanto que tem reportagem da Repórter Brasil dando conta de que o setor de saúde suplementar cobriu 7% de todos os testes realizados para a Covid no país. E atende 1/4 da população. Isso, para nós, mostra uma mensagem muito forte, que vai muito na convergência que o Marcelo trouxe, de que, assim, sem dúvida, é inevitável que depois da pandemia a gente faça esse balanço sobre quem realmente atendeu e entregou, né? E esse é o ator que tem que ser privilegiado, esse é o ator que tem que ocupar o papel central nas discussões sobre que direito à saúde a gente quer, que acesso à saúde a gente quer para o país. E esse debate tem que acontecer esse ano, que é ano eleitoral. Olha, o Marcelo foi perfeito, a Ana também já dá para a gente dar um desfecho, falta só Fúncia. Que saúde a gente quer para o Brasil, hein, Fúncia? Infelizmente a gente já está na reta final, falei que a gente não ia dar conta, mas acho que, vocês mandaram muito bem. Fúncia, e aí, mensagem final para fazer a amarração de tudo isso que a gente conversou? Qual saúde teremos aí no Brasil, saúde suplementar e tudo mais? Eu acho que tanto o Marcelo quanto a Ana Carolina foram bastante felizes, né, a caracterizar a oportunidade que nós temos agora, em período eleitoral, né, de trazer à luz esse debate. Então, acho que todas as possibilidades, todos os espaços que nós tivemos para poder fazer esse debate, que nem nós estamos fazendo aqui, fazer essa discussão de mostrar exatamente, vamos ver, quem pagou essa conta, quem está pagando essa conta, quem é que... Dizem que o SUS é ineficiente, não é isso? Dizem que o SUS é ineficaz, né? Então, eu costumo dizer que eu gostaria se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer que nem aquele pessoal do jogo, como é que chama? Aquele jogo que blefa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, se eu tivesse, né, esse poder, eu ia abrir uma licitação
para ofertar para o setor privado, certo? Os serviços, todos os serviços de saúde, né, existentes no Brasil, tá? Portanto, desde vigilância epidemiológica, sanitária, assistência médica, ambulatorial, a complexo industrial farmacêutico, tudo que nós fazemos, tudo que faz o SUS faz, tá certo? Falar para o privado é o seguinte, ó, nós estamos aqui, nós vamos privatizar o SUS, tá bom? R$4 per capita por dia é o que nós vamos pagar. Você vai abrir 10 certames licitatórios, 20 vão dar desertas, porque os próximos 10 que você abrir já sai deserto. Então, é o seguinte, o SUS é o sistema de saúde mais eficiente e eficaz que tem, porque é aquele que, no contexto mais senso simples, né, o senso mais que todo mundo entende, o que é a produtividade? O que significa alguma coisa que tem muita produtividade, que faz muito com pouco recurso? O SUS faz muito, entrega muito com muito pouco, graças aos trabalhadores desse sistema, né, graças a uma boa parte dos gestores estaduais e municipais desse sistema, sabe? E o SUS entrega, sabe? O resultado dele para a população é muito positivo. Né? Então, eu acho que outra coisa que nós temos que buscar esse ano, que saúde nós queremos sim, nós precisamos melhorar o financiamento. A ABRES, a Associação Brasileira de Economia de Saúde, vai soltar um documento essa semana ou a semana que vem, nós vamos ter uma reunião, aliás, daqui a pouco, uma reunião da diretoria da ABRES, eu sou vice-presidente da ABRES. Nós vamos soltar um documento em que nós estamos fazendo um estudo, né, eu estou participando da equipe que está fazendo esse estudo, para propor um novo modelo de financiamento para o SUS. A gente poder atingir o que com esse novo modelo de financiamento? Ao invés de ter a lógica de 40% público e 60% privado, vamos inverter. Nós vamos querer chegar a 60% público e 40% privado do ponto de vista do gasto em saúde. Tá certo? Nós não vamos querer, e é uma proposta para a gente chegar a isso em 10 anos. A gente sabe que as finanças públicas vão precisar se adaptar, nós vamos ter que buscar fontes de financiamento, talvez aí do ponto de vista talvez também uma reforma tributária, não é essa que estão querendo fazer, tá certo? Então, é fundamental que a gente ponha também na discussão o seguinte, também para a gente ter o SUS que a gente quer, a gente precisa também buscar financiamento e nesse financiamento melhorar a fonte de recurso para poder ampliar essas despesas com saúde, a gente, evidentemente, vai respeitar um outro princípio da tributação, que é a capacidade contributiva. Vai ter que pagar mais aquele que tem mais poder de compra. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós temos dividendos que hoje em dia não são taxados, nós temos imposto de renda regressivo que hoje em dia onera mais aqueles que proporcionalmente aqueles que ganham menos. A gente tem um imposto de renda que com R$2.000, se a pessoa ganha por mês, ela já está pagando imposto sobre renda. Tá certo? Então, nós vamos mudar isso. Tá certo? A gente tem um imposto sobre grandes fortunas que até hoje não foi implementado. A gente tem um imposto sobre doações aqui no Brasil, sobre heranças, que é de base estadual, que ele é ridículo do ponto de vista do que ele arrecada, que é o ITBI, é o ITCMD, desculpe, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte de Doações. Então, tem muita coisa. E temos uma dívida ativa, tá certo? Uma dívida ativa, ou seja, tributos que estão atrasados, né? Que na União totaliza 2 trilhões e 400 milhões, sendo que desses 2 trilhões e 400 milhões, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional classificou que 800 bilhões é que são, digamos, cobráveis, que temos chances de receber, tem um ranking ali, né? Então, ele está no ranking A e B, ou seja, podemos gastar energia que a gente consegue receber esses 800 bilhões, tá certo? E o Brasil arrecada 24 bilhões de receita de dívida ativa, certo? Ou seja, 3% daquilo que se diz que é possível. Não estou nem falando que é 1% dos 2 trilhões e 400. É 3% dos 800 bi que é possível, dizem, né, avaliam como não podre, né, créditos não podres. Então, veja, 800 bilhões é metade da nossa receita primária, que a gente arrecada com imposto de renda, que a gente arrecada com todos os outros tributos. Então, veja, tem que ter uma gestão da dívida ativa. Isso aqui é 50% da arrecadação corrente, é o estoque da dívida ativa. Se a gente conseguir colocar 80 bi, 100 bi por ano, tá certo?
a gente melhora significativamente o financiamento das políticas públicas em geral, e se isso canalizar uma parte disso para o SUS, vai ser muito importante para a gente, aí sim, como, né, a gente mudar também um modelo de atenção que priorize a atenção básica, como regulação do sistema todo de saúde, né, como porta de entrada e como ordenadora dos cuidados da saúde, portanto, também para a parte da especialização da saúde, e, de outro lado, valorizando os profissionais da saúde. Isso é fundamental, tá certo? Olha, eu amei esse bate-papo. Já visualizo a gente repetindo a dose, vocês três, porque deu uma combinação perfeita, assim, três, falei grandes feras aqui no Saúde na Roda, né? O Francisco Fúncia, que já esteve conosco aqui no programa, economista, consultor técnico do CNS, a Ana Navarrete, advogada conselheira nacional de saúde, representando o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, e o Marcelo Fragano Bayard, tá certo, né? Bayard. Ele é também cientista político, autor do livro Saúde em Jogo, Atores e Disputas de Poder na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quem sabe a gente consegue fazer ali, né, no período eleitoral, um programa com sugestões e propostas para os nossos candidatos, né? Acho que vai ser muito legal poder falar sobre saúde no Brasil também. Bom, se eles vão trazer isso no debate, a gente não sabe, mas a gente faz a nossa parte e traz aqui algumas propostas, né? Gente, muito obrigada, viu? E obrigada pela sua audiência aqui no programa Saúde na Roda, e até uma próxima.